O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para os seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhe entregou os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. E em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, aquele que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com seus empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhes mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que eu lucrei. E o patrão disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também aquele que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos, e aqui estão mais 2 que eu lucrei. E o patrão disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifas onde não semeastes. Por isso fiquei com medo e escondi o talento no chão. Aqui tens aquilo que te pertence. E o patrão respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar recebesse com juros aquilo que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a esse servo inútil, jogai-o fora na escuridão, e ali haverá chorro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, pais, padrinhos, hoje a igreja cheia, né? Tantas pessoas que vêm paroquianos, que vêm para trazer seus filhos e apresentá-los para o batismo na fé da igreja. Os textos de hoje, principalmente o Santo Evangelho, nos falam de uma realidade que às vezes a gente não se questiona. Vocês viram que existe um patrão, né? E esse patrão é uma parábola, é Deus, que confia os seus bens a pessoas, que somos nós. Todos nós sabemos que Deus nos criou, né? Nós não temos que ter uma ideia de Deus como patrão. Deus não é patrão e nós não somos seus empregados. Deus é nosso Pai. Mas a parábola usa essa imagem aqui, descrevendo Deus, e que um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhe confiou os seus bens, e deu a cada um os talentos, para que eles administrassem e prestassem conta daqueles talentos que eles receberam.
Eu dizia na missa ontem que a nossa vida de filhos e filhas de Deus é um constante prestar de contas a Deus. Eu sei que muitas pessoas não pensam assim. Basta a gente olhar como o mundo caminha, basta a gente olhar como a maioria dos filhos de Deus, que um dia deverão prestar conta a Deus também, da fé recebida e não vivida. Então a parábola de hoje, ela não é uma historinha de um patrão, não, é Deus falando com você e comigo. Ele nos deu muitos talentos, todos nós aqui, de formas diferentes, uns mais, outros menos, por isso diz, chamou seus empregados e entregou seus bens. A um ele deu 5, a outro deu 2, e a um terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade, e depois de ter distribuído os talentos, os dons, as habilidades, viajou. Só que depois, passou um tempo, ele veio para presta conta dos talentos que eu te dei. Assim vai acontecer com você e comigo. Com o mundo, com aqueles que vivem por aí como se Deus não existisse. Quantas pessoas que estão no mundo, vivem no mundo, mas talvez não se questionem que nós só estamos no mundo. Nós não somos daqui, nós viemos lá de cima. Tem muita gente que esqueceu disso. Vive como se nunca fosse morrer. Não sei de onde tiraram, porque todo mundo morre. Eu acho que se eu perguntar aqui para vocês, da família de vocês, eu duvido que não tenha partido pelo menos algum de vocês, né? Algum ente querido. Todos nós perdemos. Mas vive como se nunca fosse morrer. Vive como se Deus não existisse. Raramente buscam Deus. Eu dizia ontem também, todos nós somos filhos de Deus. Padre, aqueles que nunca vieram na igreja também são filhos de Deus também? E digo mais, todos nós vamos prestar conta a Deus, também aqueles que nunca vieram na igreja. Se vocês, quando vocês entraram nas portas da igreja, vocês não viram nenhum cartaz dizendo é proibido entrar na igreja, vocês viram? Todos são chamados a buscar Deus. E Deus nos deu talentos, deu sabedoria. A sabedoria não é um acessório que você encontra e busca no mercado, manda fazer, não. A sabedoria que você tem e que você é hábil para as coisas do mundo, porque para as coisas do mundo nós somos espertos, inteligentíssimos. Mas para as coisas de Deus, devagar, lento, dormindo e quase parando. Deus vai pedir conta, não é para assustar ninguém, mas é uma chamadinha, uma puxadinha de orelha que as liturgias de hoje nos dão. Você veio de Deus e mais cedo ou mais tarde, acredite você ou não, goste você ou não, porque não depende da tua opinião, Deus vai te chamar, vai me chamar, e nós haveremos de prestar contas a Deus. E queira Deus que nós possamos ouvir, Ele vai dizer, Senhor, você me deu 5 talentos. Eu peguei esses talentos, trabalhei, suei e multipliquei. Aqui estão mais 5 que eu lucrei. E o que o patrão disse? Muito bem, servo bom e fiel. Venha participar da minha alegria, como você foi fiel no pouco, te darei muito mais. Aqui nós temos uma visão da vida eterna, que fique bem claro isso. O segundo também, não recebeu 5, recebeu 2, a cada um de acordo com essa capacidade. Senhor, você me deu 2 talentos, eu peguei esses 2 talentos, trabalhei, me esforcei e lucrei outros 2. Aqui estão de volta os 2 que você me deu e os outros 2 que eu lucrei.
Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel no pouco, te darei muito. Vem participar da minha alegria. E aqui entra a maioria. E o terceiro? Vocês lembram o que o patrão disse para o terceiro? Ele recebeu apenas um. Mas não é porque recebeu menos. A cada um foi dado de acordo com a sua capacidade, porque Deus é justo. Ele não coloca um fardo maior do que aquele que você pode suportar. Esse último já veio com desculpas, né? O preguiçoso é sempre assim, ele sempre tem desculpa. É como aquele que cristão, católico, mas ir na missa para quê? Hoje é domingo, domingo que vem tem missa de novo? Se não dá para ir hoje, eu vou amanhã. E assim passa uma semana, passa um mês, passa um ano e passa uma vida. Servo mau e preguiçoso, mau e preguiçoso. Não é para dar risada, viu? É para ficar bem sério. Ouvir de Deus, falar de você e de mim, servo mau e preguiçoso. Senhor, já chegou com desculpa, sei que és um homem severo. O preguiçoso é sempre assim. Aquele que não quer assumir compromisso, ele sempre dá uma desculpa. És um homem severo. Então tem uma imagem distorcida de Deus. Vê Deus como um carrasco, um homem severo. Deus é bondoso e generoso. Deus é justo e vai dar a cada um segundo aquilo que cada um. Ou vocês pensam o contrário? Que basta a gente morrer, que está tudo certo, vamos tudo para o céu. É assim? Tem muita gente que acha que é assim. Lamento informar-vos, mas não é assim que funciona. Pode ser assim aí fora, nesse mundo ateu, à toa e pagão, que tira Deus de vocês, que rouba Deus de vocês. O padre não vai pedir para levantar a mão, né? Mas quantas pessoas que talvez são paroquianos aqui, é a primeira vez que estão vindo na igreja, né? Eu vejo bastante rostos novos aqui, que bom, sejam bem-vindos, né? Pessoas que eu nunca vi, mas estão vindo. Onde estavam esse tempo todo? O que você está fazendo com os talentos que Deus te deu? A inteligência que você tem, você só usa para o mundo? Lá fora, na igreja, da porta da igreja para fora? É muito pouco? É muito pouco? Quem vai te salvar não é o mundo lá fora. Quem vai te salvar é Deus. Mas se você vive fugindo dele, como é que você vai querer ouvir? Vem, bendito. Você usou teus dons, tuas habilidades, teus talentos, não só para conquistar o mundo. Você foi esperto para Deus também. Você não foi devagar, lento e parando para Deus. Porque tem muita gente que vive dormindo para as coisas de Deus. Está atento às coisas do mundo. E não é verdade? É verdade. Atento, ligado, antenado, conectado, esperto, experto, para tudo que diz respeito ao mundo. Lento, não vou dizer a palavra porque é muito pesada, mas lento, dormindo, preguiçoso, acomodado para as coisas de Deus, achando que basta cruzar os braços para estar com Deus. Jesus morreu de braços abertos. E não só de braços abertos, carregou a cruz também, sofreu por você e por mim. Então hoje, a parábola de hoje, ela é bastante forte, né? E a segunda leitura, mais interessante ainda, veja São Paulo, um alerta. Nós, quando fomos batizados, e hoje que bom, que triste a gente ver, às vezes uma criança que não recebe o batismo. A igreja diz, não é o padre, a igreja, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será o quê? Diga. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer vai ser o quê? Condenado. Vocês sabiam disso? Se não sabiam, fiquem sabendo. Quem não crer, e quem é que não crê?
A pessoa que não crê não busca Deus. A primeira atitude da pessoa que não crê é o toa, o ateu, e o mundo está assim, está fervendo de gente assim. E muitos até foram batizados na igreja, mas depois viraram as costas para Deus, achando que não basta receber o batismo. É importante, é fundamental receber o batismo, porque quem crê e for batizado, e não é a palavra do padre Leonor, não, goste você ou não, é palavra de Deus, é palavra da igreja. Todo aquele que crê e for batizado vai ser salvo, mas é preciso acreditar, é preciso buscar Deus, é preciso usar a inteligência também para as coisas de Deus, é preciso colocar os dons, os talentos que Deus deu a serviço de Deus, da igreja, da família e da comunidade. Não basta ser acelerado para o mundo e com o freio de mão e o freio do pé engatado para as coisas de Deus. Que tem muita gente que vive assim. Para o mundo é muito esperto, mas é tão lento, mas tão lento que chega a dar dó, chega a dar pena em relação às coisas de Deus. São Paulo, e finalizo, diz: mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia não vos pegue de surpresa como um ladrão. Porque ele diz que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Geralmente o ladrão vem de noite, bem na calada da noite, né? Quando a gente está dormindo, né? Não manda recado, não manda aviso, ele vem, rouba e leva tudo aquilo que nós temos. E às vezes até a nossa vida, que é o talento mais precioso, que a gente deveria administrar bem também, e nem sempre faz assim, né? Nem sempre faz assim, leva a vida assim, né? Então São Paulo vai dizer: vocês, meus irmãos, vocês não são das trevas, não estão nas trevas, e esse dia não deve pegar vocês de surpresa como ladrão. Por quê? Porque nós somos filhos da luz. Todo batizado é filho da luz. Nós somos filhos do dia. Na Sagrada Escritura, a luz e o dia simboliza o quê? Deus. E as trevas, o diabo. Tem muita gente assustada. É bom vocês ouvirem isso aqui. Vocês não ouvem lá fora isso aqui, né? Só na igreja. É bom ouvir. É bom porque tem muita gente dormindo na fé. E quando o patrão vier e encontrar dormindo, é como ladrão. Se ele estiver dormindo, ele leva você e a cama junto. Porque você vive dormindo. É preciso estar acordado para Deus. Nós não somos das trevas. Nós somos filhos da luz. Nós somos filhos do dia. Deus nos fez para Ele. E Ele te deu talento, dons, habilidade para ser usado para Ele também. A inteligência que você tem deveria também ser usada para buscar Deus. Um cristão, um filho de Deus, não deveria viver longe de Deus, longe da igreja, longe dos sacramentos, não se alimentar da palavra de Deus. Quantas pessoas que vão morrer sem ouvir a voz de Deus? Estão aí no mundo, estão por aí, achando que está tudo certo, que está tudo beleza. Quando morrer, o padre vai lá, joga uma água benta e está tudo certo, vai tudo para o céu. É assim? Que bom que fosse. Se fosse assim, né? Seria uma maravilha, mas não é assim. A cada um vai ser dado de acordo com aquilo que cada um, se você se esforçou, se você usou os talentos que Deus te deu. Aquele que enterrou, ele não roubou do patrão, ele devolveu. Senhor, aqui está aquilo que é teu, pega de volta. Ele não foi desleal, mas a sentença que ele ouviu foi dura: servo mau e preguiçoso. Você pouco fez, nada fez. Tirai dele o talento e dai àquele que tem mais. A quem tem será dado, e a quem não tem será tirado até o que tem. Então Deus quer que os talentos que Ele deu para nós sejam frutificados, deem frutos. Nós seremos julgados no final da nossa vida
Não é pelos anos que vivemos aqui, mas é pelas boas obras que cada um de nós fez. Pelos talentos que nós usamos a serviço de Deus, da igreja e da comunidade. Se nós fizermos os talentos frutificar, se eles produziram bons frutos, nós vamos ouvir aquilo: vinde bendito do meu Pai e tomai posse da minha alegria. Senão nós podemos correr o risco, Deus queira que não, de não ouvir a sentença do juiz. Servo mau e preguiçoso. Você foi mau e preguiçoso. Você nada fez, o pouco fez para garantir a tua salvação. Servo inútil. Outra expressão forte. Lançai-o para fora e ali haverá choro e ranger de dentes. Então que a parábola de hoje seja um alerta, que você ao sair da igreja, saia não com raiva do padre, mas lembrando aquilo que o padre disse. Você não precisa gostar de mim, né? Eu também não me importo muito com isso. Leve em questão aquilo que Deus está falando para você. Eu sei que muita gente não gosta, mas eu fico feliz quando vocês não gostam, né? É sinal que alguma coisa... o bom pastor não pode agradar muito não, né? Não é bom pastor. Todo bom pastor tem que mexer na ferida, né? Então, pense bem naquilo que hoje Deus está falando para você. Você é um servo bom ou você é um servo inútil? Acomodado, preguiçoso, é palavra de Jesus. Servo bom e fiel ou servo preguiçoso e inútil? Não te conheço, não sei de onde você veio, para longe de mim, você que passou a vida inteira dormindo. Você que viveu a vida inteira fugindo de mim. E eu sempre te chamei. A igreja sempre chama, mas você raramente aparece. Às vezes, uma vez, duas por ano vem na igreja. É muito pouco. É muito pouco. Lamento informar, mas é muito pouco. É nada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.